Muito boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo. Como sempre aí, a gente pede, para o pessoal poder fazer silêncio, desligar o celular, para que a gente possa se harmonizar aí com o ambiente, Para o mês de junho, nós temos aqui no dia 14, às 9 horas, se eu não me engano é um sábado, domingo, Então, não nesse, no próximo domingo, às 9 horas, em parceria com a USE, nós vamos receber um expositor espírita, o nome dele é Roosevelt Thiago, para um mini seminário com o tema Trabalhador Espírita, Compromisso e Responsabilidade. E é interessante para quem quer trabalhar, na casa, quem quer participar. A casa tem uma carência muito grande de trabalhadores, Nesse ano também, no projeto Leia Mais, nós estamos convidando para a leitura do livro Há 2000 Anos, que é uma obra do espírito Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier, E ele é retratado na Roma Antiga e fala de uma vida do Emmanuel quando ele era um senador romano chamado Públio Lentulus. E nessa vida do Emmanuel, ele teve a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, encarnado, E ele não aproveitou. E depois tem um outro livro do Chico Xavier chamado 50 anos depois, que daí ele reencarna como um escravo chamado Nestório. E nessa encarnação ele consegue se redimir, Os capítulos do livro eles também vão ser deixados aí na mesa para que quem queira ler em casa, Esse livro é muito fácil de achar na internet, você encontra de graça também o PDF, para quem gosta do leitor, E tem, acho que na biblioteca também, tá bom? No dia 29 de agosto, daqui a mais de 2 meses, mas a gente já está falando, às 2h30 nós vamos ter um encontro especial para trocar ideias, reflexões e aprendizados sobre a obra. Então a gente tem aí pouco mais de 2 meses para ler o livro, É um livro meio grossinho, então é bom já começar, tá bom? Não assusta, Nós também vamos ter uma comemoração aqui aos 35 anos da casa, no dia 30 de junho, às 7h30. É um sábado, Marcelo? Terça-feira. É uma terça? Então, uma terça-feira, no dia 30 de junho, vai ter um evangelho cantado com uma dupla, o Ricardo e Eduardo. E depois a gente vai ter uma confraternização, Como é o mês das festas juninas aí, a gente pede para quem puder trazer um pratinho aí, para a gente fazer uma mini festinha junina comunitária, tá bom? Vai ter quentão? Não sei, Aí depende se alguém fizer. Vamos ler então a psicografia da noite. Ela se chama Orientação. A orientação é para a decisão que mais ajude o maior número de pessoas. Auxiliar sempre é o dever do cristão que já conhece as leis. Ponderação, cuidado e caridade. Estamos aqui para colaborar com toda a equipe dos encarnados
pois dependemos de vocês para ajudar cada vez mais aqueles que buscam esse refúgio de paz. Amém. Muito bom, vamos fazer a nossa prece então. Vamos procurar mentalizar a nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. Pedimos, Senhor, que nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações, que possamos ter benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e que possamos perdoar as ofensas. Que assim seja, graças a Deus. E a gente fica... Boa noite. Bem, o pessoal já me conhece, o pessoal do Face, talvez se alguém diferente vê, meu nome é Carlos, sou trabalhador aqui da casa e Dona Marcela hoje passou um tema para a gente estar conversando, né, que é ela que faz essa parte de escolher os temas. E o tema que ela passou para a gente foi Embaixadores do Cristo. A gente vai encontrar esse texto no livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro psicografado pelo Chico Xavier, né, escrito pelo Espírito Emmanuel. Isso aqui vai ser o item 115. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma lida no texto e depois a gente vai fazer alguns comentários. Precisa do microfone? Vocês que estão aí atrás? Não, né? Então, tá bom assim? Tá dando para ouvir direito? Esse daqui precisa deixar, senão o celular não pega. Então vamos lá. Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Isso é uma fala de Paulo, que vai estar na segunda epístola aos Coríntios 5:20. Item 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Ou seja, todo mundo tem uma função. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem, vamos guardar bem essa expressão homem de bem, porque ela vai ser importante lá na frente, é mensageiro do centro de realizações que atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. Aqui, só para fazer um comentário rápido, ele está dizendo que você tem os políticos, tem os operários, ou seja, as pessoas que têm cargos, que têm grandes responsabilidades, aquelas que têm menos, mas que todo mundo igualmente se encaixa na condição, ou pode se encaixar, ou deve se encaixar na condição de embaixador de Cristo. Cada um dentro das suas possibilidades, cada um dentro daquilo que pode fazer. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. Todo mundo junto trabalhando por uma sociedade harmoniosa. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Somos nós. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão a sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos.
com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Outra parte bem interessante que a gente tem que vai ser importante quando a gente conversar. Evangelho aplicado, colocado em prática. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de se tornares embaixador da sua luz. E aqui eu chamo bem a atenção, repara a quem serves, a quem servimos, ou a quem escutamos, a quem damos ouvidos. E a gente vai chegar lá. Então vamos lá. O Emmanuel chama a gente para ser embaixador do Cristo. Embaixador do Cristo é ser embaixador da mensagem do Cristo. Mas aí tem a questão, e como é que a gente faz para ser esse embaixador? Então, vamos pensar primeiro na seguinte coisa. O que é ser um embaixador? O embaixador é um mensageiro. Ele leva a mensagem de alguém. Então, o que é a primeira coisa que o embaixador precisa, como regra essencial, como característica básica? Ele tem que conhecer a mensagem. Se eu sou embaixador, se eu vou levar a mensagem, eu preciso conhecer a mensagem. Aí vamos dar um exemplo de um embaixador da terra. Vamos imaginar que aqui no Brasil a gente resolveu que quer construir uma ferrovia lá para o Caribe, saindo de Manaus, passando lá pela Guiana. Vamos mandar o embaixador para lá. O embaixador vai lá para conversar para a construção da ferrovia. Porque quando a gente fala em ser embaixador de Jesus, a gente sempre fala assim, é fácil, a mensagem é simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A mensagem básica é essa. Como é que eu faço isso? Aí vamos pensar de novo no meu embaixador terreno aqui. Ele chega lá no presidente lá da Guiana, do Suriname, sei lá. Olha, a gente está pensando em fazer uma ferrovia aqui. Cara, legal, gostei da ideia. Qual o trajeto? Não sei. Quanto vai custar? Não tenho ideia. Quanto o Brasil vai pagar e quanto eu vou pagar? Não me falaram. Vai ser uma ferrovia só para passageiro ou para carga? Isso a gente vai pensar depois. Eu sei o básico. O cara sabia o que ele foi fazer lá. Vamos construir uma estrada de ferro aqui atravessando para a gente chegar? E como? Quais os detalhes? E quando a gente fala em ser embaixador da palavra de Jesus, ser embaixador da doutrina espírita, a gente também sabe os detalhes. Porque é bonitinho a gente falar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas eu tenho que... Nosso amigo Alexandre falou, né? Vai ter 2 livros aqui para ler. A gente só conhece a mensagem e só tem um jeito de conhecer. Estudando, porque eu vou contar um segredo para vocês. Vir aqui na casa é muito legal. Escutar o expositor da noite é muito bacana. Ninguém vai aprender os ensinamentos de Jesus na sua profundidade, na sua essência, naquilo que tem de mais profundo. E ninguém vai aprender doutrina espírita vindo aqui ouvir expositor uma vez na semana. A gente às vezes até consegue falar alguma coisa que pode tocar o coração de vocês, ou de alguns de vocês. De repente a gente até fala alguma coisa que tira uma dúvida de umas pessoas. A gente pode até falar alguma coisa que console alguém naquele momento. E quando a gente consegue fazer isso, quando dá certo da gente fazer isso, é fantástico. Mas aprender realmente doutrina, aprender realmente os ensinamentos de Jesus, aí é cada um. É cada um no seu esforço. Tem um palestrante que eu sigo, que ele diz que a principal função do expositor é fazer com que as pessoas que escutem fiquem curiosas para depois ir estudar.
Vocês podem ver que, não só eu, mas todo mundo, é que eu sempre faço isso. Eu sempre faço assim, depois que eu falar de um tema, vão ler o tema. Se eu falar de um capítulo do Evangelho, vão ler. Por exemplo, eu vou comentar aqui alguma coisa sobre o homem de bem, que vai cair na lei de justiça, amor e caridade. Eu vou falar 3 minutos. É um capítulo inteiro isso daí. Eu conheço expositor que leva 1h30 para falar disso. Mas aqui a gente vai dar uma passagem. E geralmente é o que a gente faz, a gente ensina alguma coisa. Mas o aprendizado mesmo é uma coisa de cada um. Então, se eu quero ser embaixador de Cristo, a primeira coisa que eu preciso é conhecer. E isso tem que ser um esforço pessoal. A gente aqui, a casa espírita, o expositor que vem aqui, a gente ajuda, mas a gente não resolve. Isso é uma coisa de cada um. Até porque esse estudo ele tem que ser metódico. Não é como a gente faz. E é muito bom que a gente faça o Evangelho no lar, que a gente vai e abre o Evangelho, assim meio que de onde caiu, né? É bacana, é legal. Para o Evangelho no lar funciona. Mas aquele livro ele foi escrito com um método. Ele tem um porquê de cada capítulo. Você pegar o Livro dos Espíritos, que é talvez a obra mais importante da doutrina, porque é que tem toda a filosofia, os capítulos não foram colocados lá de forma aleatória, tem uma ordem lógica. Da onde começa até o final. É um crescente, ele vai te dando conhecimento. Depois os livros que a doutrina foram escritos na doutrina. Porque primeiro o todo, que foi o Livro dos Espíritos, e depois ele vai destrinchando o Livro dos Médiuns para falar da parte científica, o Evangelho para aprofundar a parte moral, e assim vai. Então existe um método. Então, para estudar, a gente tem que estudar com método. É igual a mesma coisa que se for estudar na escola, né? A gente pega lá os primeiros livros, os primeiros capítulos, a gente vai lá, vai estudar matemática, física, a gente começa pelo capítulo 1 do livro e vai crescendo, e vai aprendendo. Mas para ser embaixador, nesse caso específico, não basta só conhecer a mensagem. Porque o embaixador, nós, gente, toda vez que eu falar nós, eu vou estar sempre me referindo a nós sociedade, nós humanidade. Eu não estou falando de forma específica de nós aqui, tá? Até porque eu vou falar algumas coisas que eu sei que não vão ser para vocês. Porque eu sei que todo mundo aqui é gente muito boa, é gente fina, né? Mas quando eu falar nós, é nós sociedade, tá bom? De vez em quando pode ser eu, porque eu nem sempre sou tão gente fina assim. Então, falando, mas a gente, acima de conhecer, isso é a primeira coisa. Mas o embaixador também representa. E representar significa dar exemplo. Quando se fala de ser embaixador da mensagem do Cristo. Porque a minha fala, ela tem que bater com a minha atitude. Eu não posso ter isso desfocado. E aí vai chamar a atenção aquele último parágrafo da mensagem de Emmanuel. Entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes não é que a gente faz a coisa por maldade. Às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa boa e não necessariamente. Porque a gente vai muito, às vezes, no que as pessoas falam. E aí tem uma outra coisa que a doutrina espírita ensina que eu acho fabulosa, que não vale só para a religião. Vale para qualquer coisa. Filosofia, sociologia, política, a vida normal, cotidiano, vida na escola. Fé raciocinada, que significa aprender a pensar. Aprender a analisar. Porque às vezes a gente vai seguindo as coisas, até achando que está fazendo uma coisa boa. Mas a gente tem que parar para pensar no que a gente está acreditando às vezes. Isso que a gente está acreditando, isso que a gente está falando, e eu vou dar exemplos aqui, está realmente de acordo com o ensinamento de Jesus, com o ensinamento da doutrina espírita? Aí eu me lembrei de uma coisa. Eu fiquei pensando assim, lá atrás, no passado, Idade Média, tal, um grupo de pessoas teve uma ideia muito boa. Vamos expandir os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos levar os ensinamentos de Jesus a todo mundo. A gente vai levar os ensinamentos
para o Oriente, para a África, para as Américas. A única coisa que eu achava engraçado, e eu acho que as pessoas que receberam, essas pessoas também deviam achar, é que normalmente nessa época, a época das cruzadas, né, os ensinamentos de Jesus eram levados da seguinte forma: a Bíblia numa mão e a lança na outra. E eu fico pensando a cara da pessoa quando eu estou falando do amor de Jesus para ela, da pessoa da época, né? Mas apontando a lança para ela. Mas eles achavam que estavam fazendo uma coisa boa. Ou quando a gente ensinava para os escravizados os evangelhos. A Bíblia numa mão, a corrente na outra. Vocês percebem que as condutas não são... Cadê o amar ao próximo como a ti mesmo? Mas eles estavam transmitindo a mensagem, não estavam? Eles estavam ensinando. Será que da melhor maneira? Mas graças a Deus hoje a gente não está mais na Idade Média. Então a gente não faz mais essas coisas. A nossa sociedade não faz mais isso. Hoje a gente não usa mais a lança para transmitir a mensagem. Hoje a gente não usa mais desse tipo de atitude. Hoje a gente usa o celular com WhatsApp, né? A gente fala da mensagem de Jesus aqui e fica aqui no celular só transmitindo tudo que vem pra gente, né? A gente não olha se é fake news, se é mensagenzinha de ódio, se é mensagem xenofóbica, que é preconceito contra estrangeiros ou pessoas de outras cidades, se é mensagem misógina, rebaixando a mulher, atacando a mulher, se é mensagem homofóbica, atacando os nossos irmãos que têm atitudes diferentes das nossas. E eu vejo muito isso, eu vejo muita gente com a Bíblia aqui, mas curiosamente a mensagem que eles pregam não é inclusiva. Então hoje a gente não tem mais a lança, a gente tem uma coisa que é até pior. A gente tem o WhatsApp, que chega mais longe e chega mais rápido. E às vezes a gente transmite as mensagens, a gente nem percebe. Ah, isso é só uma piadinha. É só uma coisinha engraçada. É que o povo tem muito mimimi hoje em dia. De vez em quando até concordo que o povo tem um pouquinho de mimimi. Mas tem muita coisa que não dá mais para fazer piada nos dias de hoje. Porque se a gente seguir realmente os ensinamentos de Jesus, não dá para fazer piada. Não dá para brincar com certas coisas. E às vezes eu vejo gente até bem intencionada. Por exemplo, recentemente um rapaz... Opa, meu tempo. Que todo mundo conhece, eu não vou citar nomes. Fez um comentário sobre um programa social. E quanto ele achava que esse programa não era benéfico porque desestimulava as pessoas a trabalhar. E aí a importância do estudo. Se você pegar um vídeo na internet que comentou isso, de um senhor chamado André Roncaglia, que é um economista, diretor do FMI, ele traz alguns estudos da Fundação Getúlio Vargas sobre esse programa. Que tem muita gente, infelizmente, que precisa desse programa. O ideal, no mundo ideal, é que ninguém precisasse. Mas nos últimos 10 anos, de todo mundo que entrou no programa, 2 milhões de pessoas saíram, que melhoraram um pouco de vida. De todos os adolescentes cujas famílias participavam do programa, 70% quando chegaram na idade adulta, durante esse período de estudo, não procuraram o programa, porque melhoraram de vida, passaram a ter uma vida um pouquinho melhor que a dos seus pais. Porque uma das obrigações desse programa é ter o filho na escola, e não é só matricular, ele tem que frequentar. E o programa de merenda escolar na escola para alimentar essas crianças está vinculado também a esse programa. Curiosamente, essa mesma pessoa não se sente constrangida em fazer propaganda de Betis, que está causando um problema social enorme na nossa sociedade, que tem de pai de família, que está entrando em dívida por causa disso, mas é uma pessoa que fala muito de família. Eu acho tão bonitinho quando ele fala de família. Não sei até que... Eu não acho que ele falou por maldade, eu acho que ele falou por desconhecimento de causa. Mas é por isso que eu falei, a gente tem que ter cuidado. E como é que a gente evita o desconhecimento de causa? Estudando. Olha, se ele tivesse aplicado a fé raciocinada para esse tema e tivesse estudado um pouquinho mais, ele não tinha falado besteira. Mas como é que a gente dá o exemplo? Através das nossas atitudes. E que atitudes?
desenvolvimento das virtudes. Então, poderia citar 2 exemplos, que eu acho que se a gente conseguisse colocar em prática, a gente já estaria dando um bom exemplo do que é os ensinamentos de Jesus e o que é a doutrina espírita. Um exemplo que a gente poderia dar é o perdão, que não é fácil. O que a gente mais escuta, eu tenho Facebook ainda, sou das antigas, tem Instagram também, apesar de que eu não posto nada, mas eu vejo sempre aquelas tiradinhas assim: eu não perdoo. Eu perdoo, mas não esqueço. Não esqueceu não é perdão, caçada. Porque se não esquecer, não é que você vai fazer uma cirurgia, retirar a memória, igual faz em filme de ficção científica. Não, esquecer, quando a gente fala, é deixar de dar importância. Aquilo deixa de ser importante. Então, primeiro, que a gente sempre aprende, né, quando a gente fala de perdão, que muito melhor do que para o outro, perdão, para a primeira pessoa para quem ele faz bem é para a gente mesmo, porque a gente tira aquela mágoa do coração, a gente fica mais leve. Mas quando a gente perdoa alguém, mas de verdade, sinceramente, a gente está dando um exemplo do que é o amar ao próximo como a si mesmo. Sabe aquela pessoa que vive pegando no pé da gente, vive tentando puxar o tapete? Eu não estou falando que você vai ficar amiguinho dela. Perdão não significa ser amiguinho. Mas perdão significa, se essa pessoa precisar de ajuda, você vai ajudar. Se essa pessoa tiver numa situação de dificuldade, e você tiver, aí vamos falar metaforicamente. A pessoa está sempre te passando a rasteira. Um belo dia, metaforicamente, ela cai na tua frente. E você vai na direção dela. A primeira coisa que a pessoa vai pensar: pronto, agora que eu estou no chão, ele vai chutar minha cabeça. Aí você pega e estende a mão. Vocês percebem o quanto esse gesto pode fazer nascer uma pulguinha na orelha, atrás da orelha dessa pessoa? Porque ele vai ficar pensando: quando eu podia eu passava rasteira, porque agora que ele podia me chutar, ele me levantou. Olha, é um exemplo tão simples. E de repente não vai surtir efeito nenhum, a pessoa não vai ter essa feliz ideia de ter essa pulguinha atrás da orelha. É problema nosso? Não, a nossa parte a gente fez. Agora, o fato dele não pensar nisso naquele momento, não quer dizer que daqui a 10 anos não aconteça alguma coisa, que aquela imagem volte na cabeça dele e ele pense: olha, aquilo ali que eu não dei importância naquela época. Ou que talvez ele não vá lembrar disso quando ele passar para o mundo espiritual e estiver repassando o que ele fez nessa vida. Ou seja, a gente está dando exemplo. Um outro exemplo que a gente pode dar de virtude, entre as muitas, que o cristão tem que ter: resignação. O que é resignação? É saber enfrentar os problemas da vida, sem se irritar com Deus, eles falam sem blasfemar, sem duvidar de Deus. Porque problema todo mundo vai passar. A questão é como a gente passa. Problema todo mundo vai ter. O segredo dos ensinamentos de Cristo e da doutrina estão em o que eu faço com isso. E aí eu sempre falo: resignação não é comodismo, mas é a maneira. Se eu estou doente, eu procuro um médico, mas tem doença que não tem cura. O que eu faço? Eu me revolto com Deus? Não, eu vivo da melhor maneira possível. E a gente tem muito exemplo disso. De gente que é doente, gente que é paralítica. Tem até um médium famoso que não saía da cama. Esqueci o nome dele agora, alguém me ajuda. Tá, se ninguém lembrar também, me deu um branco. Eu estava com o nome dele na cabeça. Mas ele não saía da cama. Ele ficou revoltado, ele ficou blasfemando, ele ficou xingando? Não, ele ficou ensinando. Eu sempre falo daquele anãozinho que não tem, aliás, não é nem anão, porque ele não tem a perna e o braço. O tronco dele até que é normal. Que ganhou 3 medalhas na Paralimpíada. Ele podia estar reclamando. Esse mesmo, obrigado. Ele poderia estar revoltado, não. Mas se você não tem os ensinamentos de Jesus, se você não tem a doutrina espírita, tem uma tendência muito grande de que você se revolte. Esses ensinamentos, a importância de estudar, porque você tem que entender o porquê. Eles te ajudam a mudar essa postura diante desses problemas. Quando a gente vê, por exemplo, uma injustiça acontecendo,
Existem aquelas que eu não posso fazer nada e aquelas que eu posso fazer. Mas o cristão luta contra a injustiça de uma forma diferente. Às vezes uma pessoa que não conhece os ensinamentos de Cristo, não conhece os ensinamentos da doutrina, às vezes o sentimento que leva ele a lutar contra uma injustiça, a gente luta contra a injustiça, sim, é um fato. Jesus pregava contra a injustiça, não gostava de injustiça. Mas quando a pessoa que não tem o conhecimento sobre a doutrina vai lutar contra uma injustiça, às vezes ela faz isso por raiva da injustiça e por rancor àquele que comete a injustiça. O cristão não. O cristão, quando ele luta contra uma injustiça, ele luta por amor à justiça e por compaixão ao injustiçado. Vocês percebem a diferença? O sentimento é outro. E isso a gente tem que transparecer. Se a gente quer ser embaixador do Cristo, se a gente quer ser embaixador da doutrina, a gente tem que transparecer que as nossas motivações são outras. Que o que conduz o nosso norte, que alimenta o nosso espírito, é diferente. Ou pelo menos a gente tem que tentar que seja. Mas aí alguém pode perguntar assim: você está falando que eu tenho que estudar, e estudar mesmo. Aí o nosso amigo Alexandre falou de 2 livros que são grossos. Vou contar um segredo para vocês. A doutrina espírita são 22 livros. Eu não estou nem falando dos romances espíritas, tá? Estou falando só de doutrina pura. Você acha de graça na internet, IPEAC e Kardecpédia. Eu sempre passo esses sites. Mas são 22, cada um com 400 folhas. Ai, gente, mas é muita coisa para estudar. Quem aqui acompanhou Game of Thrones? Foram quantos episódios? Acompanharam todos, né? Stranger Things. Foram quantos episódios? Acompanharam todos, né? Assiste um capítulo a menos da novela à noite e lê um pouquinho por dia, que a gente consegue ler todos eles. Né? A gente, antigamente, eu não sei, mas faz tempo que eu não vejo televisão aberta, a gente assistia 3 novelas de uma vez só. Era das 6, das 7 e das 8. Depois começou a ser das 7, das 9 e das 10, né? Pô, se eu consigo assistir 3 novelas de uma vez, por que eu não consigo ler? Quantas novelas eu assisti ao longo da minha vida? Acho que ler 22 livros não é tão difícil assim. Vamos ser sinceros, né? Só tirar um tempinho assim, assistir um episódio a menos da maratonagem da série. Mas você está falando também que você tem que mudar o seu jeito, você tem que se preocupar com o que você faz, com o que você deixa de fazer, tem que mudar o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar. Isso dá muito trabalho. O que eu ganho com isso? É uma pergunta válida. Primeiro eu lembro que quando a gente fala em caridade, que é outra virtude, a gente fala que a caridade tem que ser desinteressada, né? Caridade é fazer o bem simplesmente porque é o certo a ser feito. Tem um escritor que não é religioso, que ele disse uma vez: eu não pratico a virtude por medo do inferno, eu pratico a virtude por amor à virtude. Entra naquilo que eu falei. Ali o cara nem religioso era. Eu esqueci o nome dele também. Mas o que a gente ganha com isso? Na medida em que a gente vai aprimorando o nosso conhecimento, que a gente vai aprimorando nossas atitudes, que a gente vai mudando o nosso comportamento, que a gente vai interiorizando essas virtudes como compaixão, indulgência, que nosso irmão falou, caridade, perdão, a gente vai chegando mais perto de Deus, a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai depurando a nossa alma, a gente vai depurando o nosso espírito. E na medida que a gente vai chegando mais perto de Deus, a gente vai conhecendo realmente o que é felicidade, que não é aquele estado de alegria, de euforia que a gente tem de vez em quando. Isso vai garantir, por exemplo, ainda que a gente não esteja pensando nisso, no nosso desencarne, uma situação mais tranquila, uma alma mais desmaterializada, que vai se dar melhor dentro do plano espiritual, do mundo espírita, e mesmo nessa vida. O que a gente pode ganhar se a gente fizer tudo isso? E eu vou falar, apesar de ser de forma relativa, o que a doutrina espírita ensina para a gente que a gente vai ganhar é a felicidade. E aí eu vou lembrar do item 922. Esqueci de falar do homem de bem, né? Mas tudo bem, vou falar agora. Kardec pergunta, que faz uma colocação: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um.
O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Quer dizer, algum tipo de felicidade que dê para todo mundo ter? Aí os espíritos vão falar assim, com relação à vida material, é a posse do necessário. E quando a gente fala em posse do necessário, a gente vai lá no último capítulo das leis morais do Livro dos Espíritos, que é a lei de justiça e caridade, lei de justiça, amor e caridade. A posse do necessário para a gente, não, para todo mundo. Para a gente, claro, a gente vai querer que seja para a gente. Mas a gente só vai ter o reino de Deus. A gente não é embaixador dele? Se a gente é embaixador dele, é para trazer o reino dele aqui, né? A gente não fala isso no Pai Nosso que estás no céu, santificado. Venha a nós o vosso reino. Se eu quero ser embaixador, eu tenho que trazer o reino dele. E eu trago o reino dele como? Com justiça. Aliás, leis de justiça, amor e caridade. Justiça é esse sentimento de querer o que é bom para todo mundo. É amar ao próximo como a ti mesmo e querer que todo mundo tenha o necessário aqui. Eu também, é lógico, mas todo mundo. O amor é o sentimento que norteia essa justiça, porque a gente não está falando de qualquer justiça, a gente está falando da justiça de Deus, aquela justiça que foi ensinada por Jesus. E essa justiça de Deus, ensinada por Jesus, só é justa porque ela é norteada pelo amor, que é sentimento. E é aquela frase que eu sempre falo também, né? Se eu tenho a justiça, que é o ideal, se eu tenho o amor, que é sentimento, eu tenho a caridade, que é botar essa justiça e esse amor em prática. Amor, sentimento, caridade, amor e movimento. E aí a gente entra aqui. E aí eles vão falar o seguinte, com relação à vida material, para mim ter a felicidade que dá para ter nessa vida, enquanto a gente ainda for mundo de prova e expiação. Posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila. Pô, se eu fizer tudo isso que eu falei, se eu estudei, se eu aprendi, se eu pratiquei, se eu perdoei, se eu fui caridoso, se eu soube ser indulgente, se eu ajudei o irmão que precisava, se eu lutei contra a injustiça, no final da noite, quando eu pôr a minha cabecinha no travesseiro, será que eu não vou ter minha consciência tranquila de pensar assim, eu não magoei ninguém, pelo menos não de propósito, e tentei fazer todo o bem que me foi possível fazer. Isso é consciência tranquila. É deitar a cabecinha no travesseiro. Santo Agostinho ensinava a fazer isso, repassar o seu dia, e falar, olha, hoje que legal, hoje eu não pisei na bola com ninguém. E toda oportunidade, ou quase toda oportunidade que eu tive de fazer alguma coisa boa, eu fiz. E a fé no futuro, quando a gente entende os ensinamentos de Jesus, do que ele explica, nas lições de que meu reino não é deste mundo, e uma série de outras, a gente começa a ter realmente fé no futuro. A gente começa a acreditar nisso sem dúvidas. Porque às vezes a gente fica com a fé meio abalada, eu sei disso. De vez em quando passa aquela duvidazinha, será que tem mesmo? Será que é isso mesmo? Mas quando a gente realmente compreende os ensinamentos de Jesus, compreende o que está na doutrina espírita e consegue interiorizar tudo isso, a gente passa a ter mais convicção nesse futuro. A gente vai ter tudo isso, a gente vai ter, se aplicar a lei de justiça, apóstolo necessário. Se a gente aplicar para o mundo, infelizmente o mundo não tem aplicado tanto assim. Se a gente tentar fazer tudo o que Jesus nos pede, a gente vai dormir com a consciência tranquila e a partir daí, acreditando nos ensinamentos de Jesus, a gente vai ter a fé, que é um motorzinho, inclusive, é o combustível que alimenta a nossa vontade de fazer tudo isso. Então que a gente possa, assim, ser embaixador de Jesus, ser embaixador da doutrina. E não precisa fazer grandes coisas. Eu dei aqui uns exemplos maiores, mas a gente pode ser e deve ser aonde? Em primeiro lugar, na nossa casa, com os nossos pais, com nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos parentes, no nosso trabalho, na escola, na rua, aqui na casa. Como o Emmanuel disse lá no comecinho do texto, cada um na sua atividade, cada um na sua possibilidade. Ninguém precisa ser Dom Quixote enfrentando moinhos. Mas a gente não pode perder a chance de fazer o que tem que ser feito quando a oportunidade aparece. Que a gente
possa fazer isso. Uma boa noite e um beijo no coração de todos. Nosso Senhor Jesus Cristo, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco e nós pedimos, Senhor, que nos inspire e nos ajude a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Pedimos hoje, Senhor, por nós mesmos, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, amigos, nossos vizinhos, colegas de trabalho e também pelos trabalhadores e frequentadores da nossa casa Irmã Mileide. Pedimos também, Senhor, pelas crianças, pais e mães da nossa evangelização infantil e que a espiritualidade superior possa inspirar a mente dos governantes do Brasil e do mundo para que estes tomem as melhores decisões a favor do povo brasileiro e de toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus.